Olá, tudo bem com vocês? Eu vou retomar aqui um assunto que eu já comentei em um vídeo gravado algumas semanas atrás, a respeito do Instituto da Retroatividade da Lei Mais Benéfica. E na ocasião eu comentei a respeito da aplicação desse instituto nos casos de suspensão do direito de dirigir que ainda estão em curso, ou seja, que ainda não tiveram uma decisão definitiva do órgão de trânsito. O que ocorre? Para minha surpresa, eu até confesso, e eu vou compartilhar aqui porque talvez você possa se enquadrar, né, nesses requisitos ou conhece alguém, porque muita gente não tomou nota ainda dessa notícia, apesar de ter sido bastante veiculada, né? No dia 24 de setembro deste ano, o Detran de São Paulo, ele através do seu portal de notícias, ele publicou a seguinte nota, ó. Detran SP anula mais de 126 mil processos de suspensão de dirigir por excesso de pontos. E por que ele fez isso? Como eu havia falado em vídeo anterior, o Detran reconheceu aqui a aplicação desse instituto da retroatividade da lei mais benéfica. Porque o que acontece? A antiga redação do artigo 261 do Código de Trânsito, ele dizia o seguinte: o condutor que num período de 12 meses ele cometesse, tivesse no seu prontuário de habilitação registro de 20 pontos ou mais na sua CNH, ele já estaria passível, né, de ser penalizado com a suspensão do direito de dirigir, que vai de 6 meses até 2 anos, vai de caso a caso. Pois bem, com a entrada em vigor da Lei 14.071 de 2020, que começou a vigorar no dia 12 de abril deste ano, esse somatório de pontos ele teve uma alteração. Então, na antiga redação do artigo 261 do CTB, era 20 pontos ou mais, durante o período de 12 meses. Aí o motorista corria o risco de ter a CNH suspensa. Só que com a entrada em vigor dessa lei, 14.071, que está aí em vigor desde o dia 12 de abril deste ano, esse somatório de pontos teve uma alteração. Aí foi acrescentado no artigo 261 as alíneas A, B e C, tá? Eu vou ler aqui, ó. O que diz a linha A? Período de 12 meses, o condutor que somar 20 pontos, só que aqui qual que é o critério? Dentro do processo, para que ele seja penalizado com a suspensão, computando 20 pontos, dentro deste processo ele tem que ter 2 infrações ou mais de natureza gravíssima, ou seja, no somatório de pontos ele tem que ter 2 infrações ou mais de 7 pontos. Então, se ele não tiver, ele já não incorre aqui, ó, na linha A. Então, aqui, antigamente, era 20 pontos, independente se fosse multa de 3, 4, 5 ou 7 pontos. Aliás, de 3, 5 ou 7 pontos. Aqui não. Aqui depende da natureza das infrações. Então, não basta que ele tenha no seu processo de suspensão, usado ali no somatório, somente os 20 pontos. Deve-se analisar se dentro daqueles 20 pontos consta 2 infrações ou mais de 7 pontos. Se não tiver, então não pode ser instaurado processo de suspensão ou esse motorista não pode ser penalizado conforme a nova regra, tá? Aí tem a linha B diz assim, ó, o condutor ele corre o risco de ser suspenso se tiver 30 pontos, certo? Se tiver 30 pontos, desde que conste uma infração de natureza gravíssima. Então você vê que os critérios aqui eles são muito mais benéficos aos motoristas. No caso aqui da linha B, para que ele seja penalizado com a suspensão, ou para que seja instaurado
conforme a nova regra, um processo de suspensão, conforme a linha B, aqui na regra dos 30 pontos, ele tem que ter dentro do somatório uma infração de 7 pontos. Se não tiver, então ele não pode ser penalizado. E aqui a linha C diz o quê? 40 pontos, desde que não tenha nenhuma infração gravíssima. Então, olha como ficou, com a entrada em vigor, né, da Lei 14.071, olha como essa nova regra trouxe um benefício muito grande para os motoristas, porque se antigamente era 20 pontos, agora depende muito, dentro do somatório, que foi utilizado ali de pontos no processo, se tem uma ou duas ou nenhuma infração de 7 pontos, porque se ele tiver uma infração de 7 pontos, o processo só é válido desde que ele ultrapasse 30 pontos no período de 12 meses. Se ele tiver duas infrações de 7 pontos ou mais, aí o Detran, o órgão estadual de trânsito, ele está autorizado a instaurar o processo de suspensão se dentro de 12 meses ele cometeu 20 pontos e se tiver duas infrações de 7, tá? Mas se ele não tiver nenhuma infração de 7 pontos no seu prontuário, para que ele seja suspenso, ele tem que atingir num período de 12 meses 40 pontos ou mais. Então, com essa nova regra, o benefício, né, que advém dessa nova dosimetria para somatório de pontos nos processos de suspensão, essas novas regras aí inseridas no artigo 261 do CTB, ela beneficiou bastante gente, viu? Muitos motoristas, por isso que veio aqui a notícia, no portal de notícias aqui do Detran do estado de São Paulo, e Detran anula mais de 126 mil processos. É muita coisa. Eu estava até acompanhando alguns julgamentos do CETRAN daqui de São Paulo, e já está pacífico esse entendimento lá, e eles, se porventura chega algum processo lá com recurso e analisando o prontuário, percebe-se que não se enquadra na nova regra, ainda que tenha sido instaurado com base na lei anterior, mas eles estão observando agora a nova regra, com base no quê? Com base no Instituto da Retroatividade da Lei Mais Benéfica, ou seja, a lei nova, ela retroage para atingir atos passados, atos pretéritos, ele atinge aquele processo que foi instaurado lá atrás, que ainda não transitou em julgado, e com base nessa nova lei, o CETRAN está anulando. Chegando no CETRAN Defesa e pontuando esse detalhe de que agora os critérios são outros, o CETRAN está anulando todos, tá? Eu acompanhei o julgamento e eles estão julgando nesse sentido. Então, fica a dica aí para você motorista ou defensor, porque apesar de o Detran estar anulando de ofício um número muito volumoso de processos, mas bom, São Paulo é uma coisa gigantesca, né? Então tem muita gente ainda, tem muito motorista que o processo ainda está em curso. E eu mesmo já entrei com recursos na JAR e no CETRAN pontuando, pleiteando ali, né? A retroatividade da lei mais benéfica, porque olhando o prontuário do cliente, eu percebi que o processo ele é passível de ser arquivado porque não se enquadra na nova dosimetria do artigo 261. Então tem processos que, apesar de o Detran ter anulado muitos processos, mas ainda tem processos que estão em curso, pendente de julgamento, e que depende de uma decisão ainda do órgão colegiado. Outros a gente acaba entrando com ação judicial, pleiteando já o arquivamento diretamente para o juiz, mas de todo modo, né, fica aí essa informação, tá? Se porventura quem se encontre diante de uma situação que se enquadra aqui nessas novas regras que eu mencionei,
dá uma analisada, tá? Vê se seu processo tem lá prazo de defesa, de recurso para ser protocolado, e já pontua isso aqui, ó, né? Se for o caso, printa até a tela aqui, ó, tá no portal de notícias, se jogar aí no Google, vai aparecer essa página, printa essa página aqui, joga dentro da defesa, menciona, porque o que o Detran diz? Ele fala que ele está anulando de ofício, mas assim, o volume é tão grande que um ou outro processo, e tomando em consideração o tamanho do estado de São Paulo e a quantidade de motoristas que nós temos, né, e de processos de suspensão que nós temos em curso, possa ser que muitos deles passem em branco sem ser beneficiado aqui com esse entendimento, tá? Esse entendimento aqui exposto aqui pelo Detran no seu portal de notícias e pelo CETRAN também, o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. Tá bom? Então fica aí essa informação, talvez muitos já tenham visto, já tenham ouvido falar em um lugar ou outro, mas não custa, né? Não custa nada a gente mencionar aqui, porque às vezes um ou outro pode não ter acompanhado, ou pode ser até o caso de alguém que está aí com um processo, foi notificado recentemente e vê lá na sua notificação que tem, por exemplo, o camarada tem lá 20 pontos, mas não tem nenhuma infração gravíssima. Pede o arquivamento, porque se não tem nenhuma infração gravíssima, só tem 20 pontos ou 30 pontos e não consta nenhuma de 7 pontos no somatório, a regra é outra, agora é 40. Se não tem nenhuma infração de 7 pontos, a pessoa, o motorista, o condutor só pode ser penalizado com a suspensão se somar 40 num período de 12 meses. Se não deu 40, então já pede o arquivamento desse processo. E também nada impede de entrar com ação judicial, porque vamos supor a hipótese de o processo estava em curso, foi protocolada defesas e recursos, e após a entrada em vigor, vamos contar que 12 de abril desse ano, o Detran ele impôs a penalidade de suspensão e não aplicou essa regra. Então nada impede também de entrar com processo judicial. Eu mesmo já tenho acompanhado alguns, até com recurso no Tribunal de Justiça, Colégio Recursal daqui do estado de São Paulo, e os processos estão sendo, acompanhando aqui pelos que eu, né, fiz aqui pesquisa, vi muitos processos sendo anulados na via judicial, tá? Então, já acabou todos os prazos, já transitou em julgado na JAR e no CETRAN, e foi julgado recente, tá? Pegue como um marco aqui, né? Pegue como referência, na verdade, essa data, 12 de abril desse ano, porque dia 12 de abril desse ano entrou em vigor a nova regra, então ela está valendo, a partir de 12 de abril desse ano, está valendo essa nova regra. Então vamos supor que você protocolou defesas e recursos e após 12 de abril, antes, né, portanto, da publicação desse entendimento do Detran, ou do CETRAN de São Paulo, o seu processo foi julgado indeferido, né, deu indeferido em todas as instâncias. Então nada te impede, tá, de você entrar com processo judicial e solicitar ao juiz, por meio de advogado, que no seu caso seja aplicado o Instituto da Retroatividade da Lei Mais Benéfica, e agora com muito mais fundamento, porque o próprio Detran publicou entendimento nesse sentido, tá? E o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, também entende desta forma, tá bom? Então essa é a dica de hoje e até a próxima.